Olá, pessoal! Hoje vamos estudar as setas curvas em mecanismos de reações polares. Esse é um assunto que gera um pouquinho de dúvida quando vocês começam a estudar as reações orgânicas. Para isso, existem algumas regras que facilitam o entendimento de vocês. Vamos falar um pouco delas agora. O primeiro ponto, pessoal, é que os elétrons sempre vão se deslocar de um nucleófilo para um eletrófilo. Vejam aqui, eu coloquei alguns exemplos aqui de nucleófilos, lembrando que os nucleófilos são aquelas espécies químicas com alta densidade eletrônica, seja elas com pares de elétrons livres, né? Ou uma região rica em elétrons, como nas ligações duplas. Então, notem aqui ó, que o movimento sempre vai ser de um nucleófilo para um eletrófilo. Né? Esse Ezinho está indicando aqui que é um eletrófilo. Ok? Vejam que o final da tua seta, ele sempre vai partir dos elétrons que serão doados e o começo aqui, ó, da tua seta vai indicar a região que vai ser atacada por esses elétrons, né? A região deficiente em elétrons. Notem também que a seta, ela é uma seta completa, diferentemente daquelas setas que nós vimos lá nas reações radicalares, que são meias setas. A diferença é que quando ela está cheia, assim, há um movimento de 2 elétrons. Lá nas reações radicalares, quando eu tenho uma meia seta, eu tenho um movimento apenas de 1 elétron. Então, vejam aqui que o ataque está sendo desses 2 elétrons. Um outro detalhe também, pessoal, que vocês não podem esquecer, é que as setas, elas indicam apenas o movimento de elétrons. Ela não indica movimento de átomos, nunca, ok? Aqui eu também tenho exemplos de eletrófilos, né? Aqueles com cargas efetivas positivas, né? No caso aqui do carbocátio, bem como os que têm carga parcial positiva, né? Todos eles, né, indicam regiões lá no eletrófilo, regiões com deficiência em elétrons. Ó, mais uma vez eu tenho um ataque sempre saindo do nucleófilo, aqui no final da seta, apontando para quem? Para os elétrons, né? E aí, o início da seta apontando ali na região deficiente em elétrons do nosso eletrófilo. Um outro ponto é que nós já vimos também que o nucleófilo pode ser tanto carregado negativamente quanto neutro. Né? Notem aqui, ó, que o nosso metóxido, né? Eu tenho aqui uma carga negativa no oxigênio, e aí eu vou atacar um eletrófilo. Notem que aqui quem está deficiente em elétrons é o meu hidrogênio, lembrando que esse átomo ele é mais deficiente porque essa ligação é polarizada e numa quebra heterolítica os pares de elétrons livres aqui vão para quem? Para o bromo. Então notem que eu tenho um movimento de 2 setas. A primeira seta vai indicar o quê? O ataque aqui dos pares de elétrons livres do oxigênio para o hidrogênio. Ok? E a segunda seta é que vai indicar que esses pares de elétrons livres aqui, antes envolvidos na ligação covalente, passam para o bromo. Necessariamente, pessoal, eu tenho que ter um movimento dessas 2 setas. Então, eu tenho aqui a formação da nova ligação entre oxigênio e hidrogênio e a formação do meu íon bromo. Eu queria que vocês notassem aqui um detalhe. Vejam que aqui nos reagentes, vocês estão encontrando o quê? Uma carga total negativa, né? Necessariamente, pessoal, eu tenho que ter uma conservação da carga. O que isso quer dizer? É que se aqui eu tenho uma carga total negativa, nos meus produtos eu também tenho que ter. E tenho, na verdade, aqui nesse exemplo, onde o bromo está com a sua carga negativa. Vejam aqui quando eu tenho no caso, um nucleófilo neutro. Exemplo aqui, as ligações duplas. Lembram que elas funcionam também como uma espécie nucleofílica por causa dessa densidade eletrônica aqui dos elétrons π? Então, o que é que acontece? Novamente, quando ela se depara com um eletrófilo, né, eu tenho o quê? Um ataque aqui desses elétrons π, a região deficiente em elétrons, no caso aqui vai ser o átomo de hidrogênio. Aí ela captura
esse hidrogênio e os elétrons envolvidos aqui nessa ligação covalente passam para o bromo. Notem, né, que aqui eu tenho uma ligação nova formada entre o carbono e o hidrogênio. E aí eu tenho os elétrons agora no bromo. Mais uma vez, a carga foi conservada, porque aqui nos meus reagentes eu tenho uma carga total neutra, e aqui nos meus produtos, devido aqui à carga positiva com a negativa que se anulam, eu também tenho uma carga total neutra. Os eletrófilos, né, pode ser tanto carregado positivamente como neutro. Ok? Notem aqui, ó, como os eletrófilos, né, que aqui eu tenho um íon hidrônio, né, o oxigênio realizando 3 ligações, vocês sabem que isso aqui acarreta uma carga positiva no oxigênio, porque ele precisa, para atingir a sua regra do octeto, apenas realizar 2 ligações, ele está realizando 3, por isso que ele está com essa carga positiva. Então, ele se caracteriza também como um eletrófilo, né, uma região deficiente em elétron. Então, o que é que acontece? Na presença de uma dupla ligação que age como um nucleófilo, esses elétrons aqui envolvidos nessa ligação π, eles capturam esse hidrogênio, né, formando uma nova ligação, e esses pares de elétrons livres que estavam envolvidos na ligação passa para o oxigênio. Daí, o que é que eu tenho? Eu tenho uma formação de um carbocátion, né? Porque agora esse carbono está deficiente em elétrons. Uma nova ligação foi formada entre o carbono e o hidrogênio, que antes era do hidrônio. E eu tenho a formação da molécula de água. Notem que aqui eu tenho uma carga positiva nos meus reagentes e eu continuo tendo essa carga positiva aqui também nos meus produtos. Mais uma vez, nós observamos a conservação da carga. Um outro exemplo. Quando eu tenho um eletrófilo neutro, ora, pessoal, um eletrófilo neutro, eu tenho apenas que ter uma região na minha molécula onde eu tenho uma deficiência em elétrons. Aqui eu tenho uma ligação polarizada, onde o hidrogênio aqui tem uma carga parcial positiva e o bromo tem uma carga parcial negativa. Então, aqui eu tenho os meus elétrons π do meu alceno, né? No caso aqui o eteno, ele ataca aqui o meu átomo de hidrogênio, aqui no meu eletrófilo, capturando esse hidrogênio e formando uma nova ligação carbono-hidrogênio. Dessa forma, ocorre uma quebra heterolítica aqui, onde esses pares de elétrons livres passam totalmente para o bromo, por isso que ele adquire essa carga negativa. Mais uma vez, ó, aqui nos meus reagentes eu tenho uma carga neutra, né, total neutra. E nos meus produtos eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então, aqui também eu tenho nos meus produtos uma carga total neutra. Então, mais uma vez, eu observo a conservação da carga. Pessoal, uma última regra é que os átomos eles devem obedecer à regra do octeto. Que regra é essa? É que todo átomo ele tem que possuir 8 elétrons na sua última camada de valência para se atingir a sua estabilidade. Fora as exceções, lógico, como o hidrogênio que se estabiliza com 2 elétrons na sua última camada de valência. Observem, pessoal, que quando ocorre o ataque nucleofílico aqui desses elétrons π ao hidrogênio, o hidrogênio antes já tinha 2 elétrons a partir dessa ligação covalente com o oxigênio. Então, quando ocorre esse ataque, ao mesmo tempo, há uma transferência desses 2 elétrons para o oxigênio. Por quê? Porque caso não, o hidrogênio ficaria com 4 elétrons na sua última camada de valência. E isso não pode acontecer. Então, por isso o movimento das 2 setas. Então, aconteceu aqui, o hidrogênio sai com seu orbital totalmente vazio, e aí formando uma ligação, onde eu tenho um compartilhamento aqui dos 2 elétrons e o hidrogênio aqui adquirindo 2 elétrons na sua última camada de valência. Ok? Então, pessoal, eu espero que tenha sido clara essa aula e tenha ajudado vocês aí nos estudos, e eu vejo vocês em uma outra oportunidade. Obrigada!